Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e nos canais abertos e fechados da rede pública de televisão a partir de Bauru. Aqui nós conversamos na nossa missão pública hoje, em especial sobre regras, sobre normas em relação ao período eleitoral, porque nós já estamos adentrando nisso como cobertura, inclusive, de serviço público da cidade. E é importante que você, eleitor, independentemente de estar militando ou não na sua atividade de cidadania eleitoral, político-partidária, que você possa aproveitar o nosso bate-papo para elencar informações e até se preparar para o exercício da cidadania. Pensando nisso, muito obrigado ao advogado, consultor jurídico aqui da casa, Milton Dota Júnior, tem larga experiência na questão das regras eleitorais e todo o ano e todo o processo que tem, a gente explora no bom sentido as informações de profissionais como o Dota para trazer informações a você na nossa missão pública. Dota, obrigado por nos atender. Nelson, eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos numa fase aqui gravando intermediária, né, dentro da chamada janela partidária, onde tem aquelas trocas naturais de possibilidades de legendas para a formação das chapas. Por isso, até para não deixar a velha informação aqui, nós temos até 5 de abril, enquanto estamos gravando este período. Tem alguma regra específica, por exemplo, cada partido pode ter a sua regra de prazo, de desfiliação, filiação, diferente desta data de 5 de abril? Claro, a janela partidária, que iniciou no dia 13 de março, vai até o dia 5 de abril, propicia aqueles detentores de mandato de vereador, vereadora, a trocar de legenda. Mas deve ser observado que alguns partidos, em seus estatutos, têm regras próprias de filiação. Alguns com prazos de 30, 60 e até 90 dias, depende do partido, precisa analisar o estatuto de cada um. Então, aqueles que estão aí migrando, não só detentores de mandatos, mas que pleiteiam uma vaga no Legislativo Municipal para as eleições de 2024, têm que observar a regra estatutária também. Quem deixa para em cima da hora, aí tem aquela correria do candidato, ele pode ter lá, eventualmente, por exemplo, regras muito específicas. Ah, eu comuniquei meu partido, mas por alguma coisa, ou de sabor, ou mesmo uma falta de cuidado, que pode acontecer, foi comunicado uma listinha na Justiça Eleitoral, passou o dia 5, olha, mas você tinha uma filiação no outro aqui pendente. Esse tipo de situação é corrigível? Depende da situação. Nelson, cuidado e se preparar, se precaver para situações que possam ocorrer duplicidade de filiação, nós temos orientado aqueles que já são filiados a partidos políticos que obedeçam à velha cartilha, ou seja, comunique oficialmente o partido que você está se desligando, envie uma carta de desfiliação, colha assinatura com data e hora do pedido, guarde essa carta, guarde esse comunicado, para que após o período de filiações do calendário, que é 5 de abril, você, na hipótese de dupla filiação, você tenha um documento oficial de que você pediu a sua desfiliação em prazo anterior. E vou mais além, cuidado e canja de galinha não faz mal a ninguém, né, Nelson? Comunique a zona eleitoral em que você está inscrito. Comunique ao juiz eleitoral que você solicitou a sua desfiliação da agremiação anterior. Formação das chapas, enfim, dos partidos. Aí tem a cota de gênero, para as pessoas entenderem esta definição da Justiça Eleitoral. Antes a gente tinha cota de 30% para as mulheres. De que forma essa interpretação no 30-70 ou no 70-30 faz diferença para a efetividade? Na verdade, a cota de gênero, 30%, nunca foi para as mulheres, né? Havia... não é esse entendimento, é essa forma de pensar, mas a regra é cota de gênero, 30% no mínimo para cada gênero. Ou seja, eu posso ter uma legenda, um partido político que lance uma chapa de candidatos com 70% de mulheres, desde que observado 30% de homens. Pode ser meio a meio também, 50%. Ou seja,
a cota mínima de 30% é de gênero, seja ela masculina ou feminina, e também com as diversas aí denominações que a legislação eleitoral, inclusive, contempla. Só para lembrar um outro detalhe, você pode ter o coletivo, por exemplo, 2 candidatos trans, por exemplo, num determinado segmento, com homens e mulheres juntos, não tem problema nenhum, aí eles disputam em conjunto. Exatamente, essa experiência já foi referendada nas eleições municipais de 2020, na eleição nacional também, diversos coletivos lançaram candidaturas que foram sucesso, né, no sentido de que tramitaram e estão aí exercendo o mandato com plenitude. Um detalhe que me veio aqui, na nossa própria função aqui pública de discutir, acompanhar, né, do Legislativo as questões do processo, toda eleição a gente ouve, mas a Rádio e TV Câmara está no ar e aí o candidato ou a candidata que está no plenário investido do seu mandato está usando a tribuna livre, ele tem uma vantagem, para as pessoas diferenciarem que o parlamento não para, e a atividade parlamentar dele continua, é a regra do jogo do processo eleitoral, cuidando, se manifestando politicamente em relação aos seus temas, mesmo sendo candidato. Exatamente. O que nós temos que distinguir primeiro, independentemente do prazo, o parlamentar está no exercício do mandato, a parlamentar também, é claro, sem distinção de gênero sempre, eu sempre gosto de fazer essa ponderação, e que o que não pode, na verdade, é configurar abuso de poder político, né? Enaltecer determinadas situações e pedir voto, né? Nós estamos aí no período que se inicia o período pré-eleitoral, você pode divulgar suas plataformas, o seu mandato, ou mesmo sem mandato, os pré-candidatos que não são detentores de mandato. O que a legislação proíbe efetivamente é o pedido expresso, explícito de voto. Por isso que esse programa aqui fica disponível sempre na página da TV Câmara no YouTube. Até ao longo do processo eleitoral você vai acompanhando esses calendários que vão sendo superados, mas essas informações adicionais que vão até lá a abertura das urnas. Páginas oficiais e páginas pessoais. Eu tenho um candidato ou uma candidata que é a reeleição do Poder Executivo em toda a cidade. Isso vale para onde vai o sinal da TV Câmara e não tem fronteiras pela internet, como se sabe. Por exemplo, portanto, é uma orientação nacional. Eu estou mandatário, exerço o meu direito de poder me candidatar à reeleição, homem ou mulher ou qualquer gênero. Eu tenho a minha página pessoal. Como eu distingo o que eu posso pôr na página oficial, que representa a prefeitura do meu município, e aquilo que eu posso ou não continuar divulgando como pessoa? No calendário eleitoral, há um momento em que a página oficial não pode produzir conteúdo que possa configurar abuso do poder político, né? Inaugurações, projetos que aumento de salário de servidores, por exemplo, que é comum, né? E distribuição de recursos para entidades, há um momento em que a lei fixa parâmetros para que isso não ocorra e que não configure abuso de poder político, até para que a eleição seja nivelada, né? Que todos tenham igualdade de condições na disputa do pleito. A página particular também há certos limites, mas o candidato detentor ou não de mandato, ele pode divulgar a sua plataforma, o seu objetivo, o seu plano futuro de governo, o que pretende, sempre limitado àquela questão do pedido explícito de votos até o início da campanha efetivamente, que vai ocorrer só após a homologação das candidaturas, ali para o dia 20 de agosto, aproximadamente. Ou seja, até esse momento, lá por volta de agosto, eu tenho as páginas pessoais, inclusive nesse momento daí muda de figura. Vou ter efetivamente só o ambiente de qualquer página de rede social ou a propaganda eleitoral oficial, terá que ser neste âmbito. Assim, a legislação prevê ali a forma de divulgação, de campanha nas mídias, inclusive Facebook, Instagram, etc., em que você aí cria
a página oficial de campanha, comunica o TSE, que é quem verifica, quem faz vamos dizer assim, o controle, né? Controle midiático dos candidatos nas redes sociais. Agora, como se sabe, né, a gente acaba produzindo material, isso serve para a gente aqui no dia a dia como jornalista. Imagina aquele que é homem público, figura pública e quer divulgar o seu trabalho. Em determinado momento fica um conjunto de informações gigantesca. Ele tem que limpar o site oficial, por exemplo? Ele tem que reduzir conteúdo e aí a análise da assessoria tanto do executivo quanto do legislativo em relação a qual tipo de conteúdo pode ser mantido na página no período eleitoral propriamente dito. Qual é a vedação para a participação ou não de inaugurações a partir de agora, abril? Olha, o entendimento é de que o detentor de mandato ele não pode ser proibido de estar presente na inauguração. O que não pode é discursar, pedir voto, fazer campanha, mas estar presente ali não há vedação alguma. O produtor tem que tomar cuidado de não fazer imagem dele? Perfeitamente, tem que tomar todos os cuidados no sentido de que aquele fato em si, concreto, não configure abuso do poder político. Falando aqui como dado, né, você vai como cerimonialista, contrata um jornalista e vai falar, está conosco aqui o fulano de tal, a fulana de tal. Já vai dar margem a discussões. Se puder evitar, melhor. Isso não quer dizer que não possa divulgar que o município inaugurou uma creche, uma escola, mas aí sem enaltecer a figura do mandatário. A ideia da mandatária, né? Desculpa, a ideia sempre que está por trás dessa regra, lógico, é de tentar dar uma isonomia ao processo, não usar a máquina pública. Exatamente, é equilibrar, é nivelar para que todos tenham a mesma oportunidade no embate eleitoral. Nós temos aqui na casa, o Dota inclusive já foi vereador, tem o pai com a militância aqui, faz uma homenagem ao Milton Dota Júnior da sua trajetória, da contribuição do processo político partidário da cidadania. Nós temos de volta, como se sabe, uma questão de mudança do paradigma da representação popular. Saímos de 17 cadeiras e na eleição deste ano 2024 voltamos a ter 21. O Tribunal Superior Eleitoral acaba, como toda a eleição, de lançar a regra do jogo. A gente vai ter que ser didático aqui, não é para você que milita nos partidos políticos, mas pensando na nossa missão pública para o restante dos eleitores e cidadãos. Primeiro, quociente eleitoral, quantidade de votos válidos, excluído brancos e nulos, para preencher uma cadeira. Na hipótese de 10 mil votos para preencher uma cadeira, qual é a regrinha passo a passo para que a gente possa entender como essas 21, no nosso caso aqui, será na regra realizada? A distribuição das cadeiras, Nelson, basicamente são feitas em 3 etapas. É o que o TSE será feita, né? Em 3 etapas, é a decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro momento, quociente eleitoral, 10 mil votos para conquista de uma cadeira, um número aleatório. Partido que alcança 10 mil votos no quociente eleitoral conquistou uma cadeira. Havendo sobra, é a primeira regra, o 80-20. É isso que estabeleceu o TSE. Os partidos que tenham já preenchido cadeiras ou não preenchido cadeiras participam do quociente eleitoral, 80-20, ou seja, tem que ter alcançado no mínimo 80% do quociente eleitoral, ou seja, nesse número aleatório, 8 mil votos, e o candidato 20% como cláusula de barreira, ou seja, 1.600 votos. Primeiro momento da distribuição da sobra. Pode ser que ocorra também ainda sobras de cadeiras, essa regra não tenha preenchido. Aí sim, segundo decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral, todos os partidos participarão dessa regra, que é o terceiro momento, da sobra. Ou seja, independentemente do número de votos da legenda, participa da distribuição das cadeiras remanescentes. E ainda
há necessidade, né, nessa terceira fase, de que o candidato atinja a cláusula de barreira de 10%. Essa é a interpretação que tem sido dada da decisão do TSE. Qual que é o objetivo? Perdão. O objetivo é fazer com que os partidos de menor representatividade tenham chance, tenham voz no parlamento. A questão do respeito às minorias e à representatividade. Exatamente, das minorias. É um processo democrático em que todos terão chance de participar. Tá, se você não compreendeu a matemática, aí no nosso exemplo aleatório aqui, para você ver a partir de 10 mil votos válidos, como o Dotto explicou, as 3 etapas. Então temos 21 cadeiras para reforçar esta compreensão na prática. Suposição que 10 vagas preencheu pelo coeficiente, ou seja, pega os partidos lá todos tiveram, de alguma forma, 10 partidos, aleatoriamente, os 10 mil votos aqui do nosso quociente. Aí vamos começar as 11 vagas remanescentes na segunda etapa da distribuição, 80% e 20% do candidato. Sempre a maior sobra. Sempre a maior sobra. Então o partido teve 15 mil votos, preencheu uma com 10 nesse exemplo, aí vai disputar nos 5 mil que restou. Sendo a maior sobra, 80-20. Legal. Isso pressupõe, na questão do respeito às minorias, para enfatizar aqui da representatividade, que, ao contrário do que se pensava, você pode ter um partido menor lá que tenha um bom candidato com 3 mil, 2.800 votos e que ele tenha chance efetiva de ingressar lá na ponta da segunda sobra. Desde que haja vaga remanescente. É o risco do jogo eleitoral. Certo. Você participar de um partido com uma densidade eleitoral maior ou optar por participar da disputa numa legenda com uma menor quantidade de votos. É o risco. Em Bauru, por exemplo, no último pleito, a regra não era bem essa, mas teve a terceira sobra. Perfeito. Né? Foi a divisão da divisão. Teve essa, mas há cidades que não. Há eleições que você, logo na primeira sobra, você já preenche tudo. É o risco do pleito. Por isso a engenharia aí da habilidade matemática e de estratégia de montar a chapa, os potenciais de voto de cada uma das legendas ou federações. Aí é a ciência da política, né? De você poder prever o futuro de uma forma superficial. Não sei se essa seria a palavra adequada, prever o futuro, mas imaginar o que vai acontecer nas eleições municipais aí de 5 de outubro. Distribuição de fundo eleitoral e fundo especial, que são coisas distintas. Qual é a regra do jogo? As pessoas perguntam, olha, mas o fundo eleitoral, o partido recebe lá, ele dá para quem ele quer, tem alguma regra nisso? E o outro, que é financiamento do sistema público de campanha, né, por causa da proibição do financiamento privado instituído para a pessoa jurídica, né? Recentemente, a regra dessas duas situações. Bom, o fundo eleitoral são as receitas ordinárias que o partido tem para manter as estruturas permanentemente, independente das eleições. Esses fundos podem ser utilizados na campanha, existem as regras da legislação para que sejam utilizados. E que também pode ter origem doação de pessoa física, nunca de pessoa jurídica, né? É vedado o financiamento de campanha por pessoas jurídicas e aquelas que, de uma forma ou outra, recebam subvenção ou recursos públicos. Há alguns limites nesse sentido. Mas, em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, há regras especiais em relação à cota de gênero e cota racial, né, que você aí tem que obedecer aquele percentual mínimo de aplicação de 30%. E aí dependendo da configuração das chapas. Então nós temos regra de cota de gênero na chapa, né, para lançamento de candidatura, regra 30-70. E também existe a cota financeira para que essas denominadas, não minorias, né, porque cota racial, os negros são reconhecimento e representação. Exatamente. É a questão de dar possibilidade de que tenha uma maior efetividade na campanha. Para aproveitar esse raciocínio e emendar já. Então, aquela ideia de quilombolas, negros e indígenas, eu tenho que ter
especificamente nas cotas um número de candidatos ou eu tenho que garantir recursos para esse contingente? Em relação à cota de gênero, é obrigatório 70-30. 30 mulheres, 70 homens, 70 mulheres, 30 homens, independente. Mas havendo candidaturas de negros e mulheres, a distribuição do fundo desde que chegue, que também é essa situação, né? Às vezes o recurso não chega naquele determinado município por uma decisão do órgão nacional. Mas, pois bem, havendo recursos e havendo candidaturas dessa espécie, vamos dizer assim, a obrigatoriedade da divisão dos recursos é incontestável. Tem uma garantia de garantia infraconstitucional, que é uma garantia legal e que deve ser respeitada. O Tribunal Superior Eleitoral tem olhado e orientado os TREs, o Ministério Público e os partidos políticos a que observem isso, porque na prestação, na aferição das candidaturas, isso é olhado com lupa. Claro. O financiamento do fundo eleitoral, o especial, a gente disse aqui, ele visa a questão do Estado, né, como uma forma orgânica, institucionalmente, de garantir o exercício da democracia. Agora, os partidos têm autonomia para distribuir. O pessoal fala, mas o candidato Chiquinho ou Chiquinha, Maria ou Mário aqui numa determinada região, ele não recebeu nada, aí o João ou a Joana recebeu um pouco mais de recurso. O partido tem essa discricionariedade? Sim, o Partido Nacional, a representação nacional, o diretório nacional de cada partido, no decorrer do calendário eleitoral, deverá comunicar por escrito ao TSE a forma de distribuição do fundo especial. E qual vai ser a regra? Isso não quer dizer... Informa antes, então. Informa antes. Há uma regra, há uma determinação de qual será a regra de distribuição. Isso não quer dizer que eu não possa enviar recursos mais para um determinado estado federado e outro estado menos recursos, para os respectivos diretórios estaduais. Tá. E aí sim, o diretório estadual, através também sempre de um critério político, né, distribuirá os recursos que são destinados conforme o número de representantes, né? Que tem partidos com mais recursos, partidos com menos recursos. Mas aí eu estou lá na distribuição do fundo especial para São Paulo, né? Maior colégio eleitoral e tal. Mas eu escolho, teoricamente, né, as cidades mais representativas, mas eu falo, olha, mas lá em Bauru, o meu partido, embora tenha um bom recurso, estrategicamente para mim, eu reconheço, cá, entre nós, que a minha disputa lá está muito fraca, tem lá alguém que está despontando. Eu vou preferir para Piracicaba colocar mais recurso, é possível? Sim, aí é uma decisão do diretório estadual com os seus parlamentares, com o diretório estadual, aonde e qual que será o critério de distribuição. É assim que funciona, é a regra do jogo, os partidos têm as suas representatividades e cada um sabe para onde deve destinar mais ou menos recursos segundo a estratégia eleitoral de cada um. Nota, o tipo de despesa, isso daria um programa separado, eu sei, mas só para fazer um adicional aqui que me veio fora do nosso briefing. O candidato ou a candidata, ele pode gastar no limite com tudo? Por exemplo, ele vai lá, não, eu vou seguir a regra anterior, eu vou fazer 2 milhões de santinhos, se ele tiver recurso para isso, óbvio. O meu partido contratou lá uma grande produtora e ele é que vai cuidar de inundar a distribuição, porque ele aposta no tete-a-tete, né? Aquela campanha. Não, eu vou na internet, eu sou bom de Instagram, então eu vou fazer tudo aqui. Ele pode fazer em quantidades o que ele quiser? Não, existe limite de gastos de campanha, né? Não me vem os números à memória agora em Bauru, sim, mas existe um teto, tanto para a candidatura majoritária quanto para a proporcional. E o candidato que extrapolar esse limite, ele vai ser glosado na sua prestação de contas, poderá até eventualmente responder por um abuso de poder econômico e a multa é devolver aquele valor para o Tesouro, né, através da expedição de uma guia de recolhimento
em favor do Tesouro Nacional. Com acréscimos, então, deve ser observada essa regra, você realmente vale aí se oportunizar no futuro um episódio específico em relação a gastos eleitorais, porque a gente tem se deparado na militância que há a regra de observância de 10% de recursos próprios, né? Você não pode gastar mais do que o limite de 10% do que você auferiu no exercício financeiro anterior. A doação também. A doação também, há casos de doação. A renda é 10 mil, eu fui lá e coloquei 1 milhão na campanha. Aí, além de você ter gasto esse valor, você vai ter punitivamente uma multa em favor da União do respectivo valor que ultrapassar o limite. Depois conversa com o imposto de renda também, né? Para falar da tem que dialogar. E o TSE tem mecanismos de controle junto com Receita Federal, Polícia Federal, Ministérios Públicos, todos os sistemas interligados que checam e dialogam entre si em relação a esses limites. Até que você já deve estar se perguntando, nossa, como é complicado e é especializado, inclusive, a questão do jogo da democracia no sentido mais positivo, ou seja, precisa de especialistas em todas as áreas, conversando o tempo todo para ir pegando cada regrinha, o contador, o especialista em lei eleitoral, para se organizar. Por isso que a democracia, né, tem o seu custo, independentemente do que você pensa. Agora, lei da ficha limpa. Eu estou durante o pleito agora, se ele já está inscrito lá com trânsito em julgado, ele tem a regra para participar, mas eventualmente posso ter candidatas ou candidatas que têm em curso ou aparece no meio do caminho, em segunda instância, uma condenação criminal, ou tanto faz, se for em primeira ou segunda instância. A regra é que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento do pedido de registro da candidatura. É ali que é o marco temporal. Então, os órgãos de controle, o TSE, a Justiça Eleitoral e partidos políticos, o Ministério Público, aferem nesse momento. Se naquele momento o candidato tem condições de elegibilidade, ou seja, tem quitação, é cidadão, quitação eleitoral, filiado a partido político no prazo, não tem impedimento de natureza constitucional, vai passar para a próxima fase. Aí é aferido se tem alguma causa de inelegibilidade, que aí sim você cai na 6490, que é a lei da ficha limpa, para ver se você incorre em alguma daquelas hipóteses. Não havendo naquele momento nenhum impedimento, a candidatura é deferida. Mas pode haver, Nelson, causas supervenientes, tanto de elegibilidade quanto de inelegibilidade, porque no momento da aferição o candidato pode ter sido impugnado, olha, você está inelegível, mas acontece, e por isso que estamos tratando desse assunto também, que no decorrer do pleito, o cidadão que era elegível se torna inelegível, e o cidadão que era inelegível se torna elegível, que são causas supervenientes, e que também deve ser aferido até o momento da diplomação. Esse é o outro marco temporal. Então, nesse interregno entre registro de candidatura e a diplomação, podem acontecer essas causas supervenientes de inelegibilidade ou elegibilidade. Pode ser que um candidato, uma candidata, né, em nível nacional, toque a sua candidatura enfim, durante o pleito, porque conseguiu registrar, mas lá na frente corre o risco de vir uma decisão definitiva e ele ter que responder por ela. E o sistema, ele oportuniza aquele que foi impugnado que mantém a campanha até o indeferimento definitivo, o que causa uma perplexidade, às vezes, no sistema, né? Porque, às vezes, o cidadão, o candidato a cidadão é votado e o voto fica o que nós chamamos de voto engavetado, né? Ele não é contabilizado e depois, por um motivo ou outro, é deferida, então muda o sistema. Aconteceu na casa, né, com o vereador Cabelo, foi isso, né? Era presidente da casa, de repente um candidato que tinha sido impugnado, os votos dele foram validados e mudou a composição da casa e gerou toda aquela situação de desconforto. E recontagem de novo. Recontagem de voto. Isso é permanente, é usual. E isso acontece no Brasil. Imagina um país que tem mais de 5.500 municípios.
Dota, muito obrigado. Eu vou só terminar o nosso encontro aqui, aproveitar você ao longo do tempo pela colaboração, nos ajudar da sua especialização no dia a dia, aqui na consultoria da casa, já tem uma série de atribuições, empresta o seu tempo para exercer essa cidadania conosco. Agora, nós podemos estar gravando aqui e, infelizmente, o avanço da tecnologia, da inteligência artificial pode dublar com outro significado que nós estamos falando. É lógico que eu estou falando com muito bom humor aqui, dos usos indevidos, vai dar um trabalhão para a justiça. Né? Exato. Há uma resolução própria do TSE, as discussões eu participei através da Comissão Estadual Especial de Direito Eleitoral, que eu faço parte, né? Tenho a honra de ser convidado, de participar da Comissão Estadual, e a discussão mais são as chamadas deepfakes, né? Que são aquelas produções, aí os especialistas em mídia que podem nos esclarecer com mais propriedade da possibilidade de você inserir na boca, né? Como diz o linguajar popular, inserir na boca dos outros aquilo que ele efetivamente não verbalizou. Esse risco existe, mas os mecanismos de controle estão sendo acionados e acredito que tenhamos uma eleição dura, mas que chegará a bom termo. Milton Dota Júnior, muito obrigado por ter participado conosco desse exercício de cidadania aqui na Rádio TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade a vocês aí da TV e obrigado pela atenção aí dos ouvintes, telespectadores. Participe da vida democrática. A gente faz o nosso papel aqui para tentar levar você informações, tentar ajudar a esclarecer, entender todas as regras, para que você possa se preparar para o direito e a efetividade do voto. Até se você pegou o nosso programa no meio do caminho, não tem problema. Ele é até um documento público que vai te ajudar, como eu falei, para tirar dúvidas, né, desses pontos abordados aqui até o período eleitoral. Se você quiser, só buscar na página da TV Câmara no YouTube. Está tudo lá. Um abraço.